Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o cumprimento de exigências solicitadas pelo INSS, principalmente nos requerimentos de aposentadoria. Na verdade, esse vídeo nós vamos tratar como evitar, quais são os melhores caminhos para poder evitar que o INSS faça exigências para poder conceder uma aposentadoria e principalmente nós vamos tratar aqui como cumprir essas exigências da melhor maneira possível. Bom, a gente já tem falado aqui em vários vídeos aqui no canal, inclusive em muitas lives com o Dr. Valdemar Ramos, pela qual a gente sempre reitera uma realidade, né? Que o INSS é de fato o órgão público com o maior número de ações judiciais em tramitação perante o Poder Judiciário. Isso porque ele detém um nível de exigência muito grande na concessão de benefícios previdenciários, seja eles por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou também os benefícios de aposentadoria. Essa exigência acaba gerando uma dificuldade para muitos segurados e acaba gerando muitas vezes uma judicialização desnecessária. Ou seja, às vezes por uma questão de documento, por uma questão de envio, por uma questão de uso de tecnologia, por uma questão de muitas vezes de exatidão na informação transmitida para a Previdência Social, acaba gerando um atraso na concessão da aposentadoria e muitas vezes gerando a necessidade de judicialização, ou seja, de procurar um advogado, de entrar com uma ação contra o INSS, e muitas vezes isso pode ser evitado com o envio de informações corretas à Previdência Social. Bom, como a gente já falou, quando a gente vai requerer uma aposentadoria ou qualquer benefício da Previdência Social, este procedimento, esse processo administrativo cai na mesa de um analista que vai fazer a verificação de todos os documentos. Ele vai fazer uma análise jurídica e técnica ali para poder fazer uma análise no sentido de que os documentos fazem prova do direito que esse segurado tem. E aí ele vai fazer uma análise de documentos. Existem todas as provas pela qual ele preenche os requisitos para concessão de determinado benefício, como por exemplo uma aposentadoria, ele comprova todo o tempo de contribuição, ele junta as suas carteiras, ele tem todos a formalidade técnica e de documento para concessão deste benefício. Então é obrigação desse servidor público realizar uma análise minuciosa nesses documentos. É fato que essa análise é extremamente minuciosa, essa é a verdade. E qualquer dúvida que esse segurado tenha com relação à legitimação desses documentos e principalmente sobre a veracidade desses documentos, ele vai acabar criando um empecilho, ele vai bloquear esse requerimento, ele vai bloquear a concessão dessa aposentadoria e vai emitir uma carta de exigência. O que é a carta de exigência? Nada mais é de que o INSS, através de um servidor público, de um analista, dizendo, olha, para comprovar o seu direito frente à concessão deste benefício, é fundamental que você apresente documentos complementares ou que você preste informações complementares perante a Previdência Social. E aí o INSS intima o segurado ou a segurada para que junte essas informações, esses documentos, através do sistema do meu INSS ou pessoalmente perante um dos postos do INSS. Bom, importante aqui a gente dizer o seguinte, primeiro toque, primeira dica, né? É importante você, uma vez deu entrada no requerimento administrativo de aposentadoria, por exemplo, que você acompanhe o processo, né? Tem lá no meu INSS, tem uma abinha lá, tem um link lá pela qual você vai poder clicar e vai estar lá, cumprimento de exigências. Então, se o servidor da Previdência Social fez alguma exigência perante o seu requerimento, vai constar lá bonitinho essa exigência. Então, basta você clicar que vai ter as informações que você deve prestar. Outra alternativa seria ligar no telefone 135 e perguntar se existe alguma exigência pendente, se existe algum documento pendente na concessão do seu benefício, no caso que nós estamos falando de uma aposentadoria. Mas quais são as dicas para evitar, né? Primeiro, para evitar e para que esse seu benefício seja o mais rápido possível, né? Geralmente quem pede um benefício perante a Previdência Social de fato está precisando, ele precisa deste benefício o mais rápido possível. Então,
Como fazer para evitar? Primeira dica: enviar todos os documentos de maneira organizada. Esses documentos não podem ter rasura, eles não podem estar apagados. É importante que a digitalização, hoje em dia, quase todas as pessoas se utilizam dos meios digitais que são mais rápidos, então é importante que essa digitalização desses documentos sejam claras, não tenha rasuras e que demonstre efetivamente a veracidade e a legalidade desses documentos. Então é importante mandar sempre colorido, só mandar preto e branco quando o documento a ser juntado for de natureza preta e branca mesmo, mas se não for, é importante digitalizar de maneira colorida e sempre importante enviar no formato PDF, fica mais fácil para os segurados da Previdência, para os analistas da Previdência Social realizarem todas essas análises. É importante, né, a gente destacar aqui que muitas vezes os segurados não têm um scanner ou não têm um meio de digitalização. Hoje nós temos muitos softwares que estão online, que estão aí, é só digitar pelo Google como transformar o seu arquivo PDF, por exemplo, o seu arquivo de foto, JPEG, o arquivo de foto, aquela foto que você tira do celular para transformar em PDF. Então existe ali vários softwares, é só você digitar no Google transformar arquivos de foto para PDF, que fica bem tranquilo você fazer essa transformação, você realizar essa transformação e mandar para o INSS da maneira mais organizada possível. Outro toque bastante importante é que os documentos estejam em ordem cronológica, né? É importante começo, meio e fim, fica mais fácil a análise. Tem gente que acaba juntando os documentos de maneira totalmente desorganizada, sem um padrão. Então é importante juntar todos os documentos de maneira cronológica e sempre de maneira bastante organizada. Tem muita gente que nos relata que tem aí dificuldade no envio de documentos formais à Previdência Social, né? Digitalizar, não tem muito contato com a tecnologia. O nosso conselho é sempre procurar ajuda. O sistema ele é muito intuitivo, então não tem nada de muito complexo, né? O próprio sistema do Meu INSS ele foi formulado para ser mais simples. Então é importante que, se o segurado ou a segurada não tem ali uma aptidão técnica para fazer mesmo esses procedimentos considerados mais simples, é importante que busque ajuda, principalmente para organizar esses documentos e acelerar o seu processo de aposentadoria e evitar principalmente uma judicialização desnecessária. Outro ponto é o seguinte: vamos imaginar aqui que de fato exista agora o cumprimento de exigência. Vamos dar um exemplo verdadeiro, né? Um exemplo que aconteceu no âmbito da nossa vida aqui profissional. Um segurado perdeu a carteira de trabalho, ele fez o requerimento perante a Previdência Social e a Previdência solicitou a carteira de trabalho. Por mais que existissem lá no CNIS, né? O CNIS é o histórico de todas as contribuições, de todos os vínculos. Constava bonitinho ali o vínculo, mas o segurado tinha perdido a carteira de trabalho. O INSS, de maneira extremamente prudente, como nós já falamos aqui nesse vídeo, solicitou cópias da carteira de trabalho. E esse segurado acabou se desesperando, dizendo: e agora? Como que eu vou fazer? Porque eu não tenho a carteira, esse período não vai ser reconhecido, a empresa não existe mais. Primeiro que é preciso ter calma. Diante de uma circunstância como essa, não adianta inventar. Você tem que comprovar que esse vínculo de fato existiu. Neste caso, qual foi a solução dada para esse cliente, para esse segurado da Previdência Social? Olha, procure a Caixa Econômica Federal, pegue um extrato analítico do Fundo de Garantia, que comprova que efetivamente você trabalhou naquele período e justifique para o INSS que você perdeu essa carteira. No caso específico deste segurado, ele tinha um boletim de ocorrência de que perdeu essa carteira de trabalho, ele não teve tempo hábil para procurar as empresas para novamente colocar os vínculos, mas ele tinha tudo muito bem organizado. Então ele foi lá na Caixa Econômica Federal, tirou um extrato do Fundo de Garantia pelo qual comprovava que ele trabalhou, porque a empresa depositou efetivamente todos o fundo de garantia. Ele foi lá, justificou perante a Previdência que não tinha mais a carteira, juntou o boletim de ocorrência e todos os extratos de fundo de garantia.
Então, o INSS simplesmente aceitou os documentos, como deveria ser, né? Juntou ali bonitinho todos os extratos e falou, olha, não tem a carteira de trabalho. O INSS aceitou a justificativa, desculpa, e aposentou esse segurado sem maiores problemas. Evitou, assim, uma judicialização, evitou um processo judicial e o segurado acabou ficando bastante feliz porque foi concedido de maneira rápida. Pontos importantes, né, no cumprimento da exigência são os mesmos pontos para evitá-la, né? Então, houve a exigência, juntar os documentos necessários, sempre tentando ser o mais criativo possível. Então, não tem a carteira de trabalho, já junta o extrato de fundo de garantia, por exemplo. O problema foi, por exemplo, com o documento em si, o documento não estava legível. Então, faça uma digitalização mais primorosa, mais técnica e junte o documento para que o servidor do INSS possa verificar. Junte sempre em PDF, cumpra dentro do prazo, sempre é importante a gente destacar isso. Tem 30 dias de prazo, de dias corridos, para que você consiga comprovar, para que você possa cumprir essa exigência. Então é importante estar dentro desse prazo. Se não conseguir cumprir dentro desse prazo, faça uma solicitação de prorrogação de prazo perante a Previdência Social, mas cumpra este prazo. Efetivamente, meus amigos, o que é certo é que muitas das vezes as exigências do INSS elas acabam extrapolando o limite da normalidade, né, o limite do ponderável. E aí, neste caso, infelizmente, você acaba tendo que judicializar a questão. Como, por exemplo, o INSS não aceitar um PPP por falta de uma data ou por falta de uma assinatura, alguma formalidade técnica, né? O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que são para aqueles casos de aposentadoria com atividade especial, né? Com reconhecimento de atividade especial. Então, neste caso, muitas das vezes, não resta outra alternativa, apesar de todos os esforços do segurado em cumprir essas exigências dentro daquilo que ele pode, não existe outra alternativa a não ser ingressar com uma ação judicial para que o INSS seja obrigado a cumprir, para que o INSS seja obrigado a conceder a aposentadoria. O que nós tratamos nesse vídeo não significa que o segurado tem que arrumar documentos de maneira inexistente ou tem que se submeter à vontade do INSS. Não, o que nós estamos propondo nesse vídeo é uma reflexão para tentar evitar um processo judicial. Porém, é importante que o segurado mantenha sempre tranquilo, porque o Poder Judiciário está de portas abertas sempre para socorrer o segurado diante de algumas intransigências da Previdência Social. Então, se você tentou cumprir, o INSS, mesmo assim, não aceitou, não está aceitando, está alegando, por exemplo, que uma carteira de trabalho foi rasurada, o que é muito comum, né? A carteira de trabalho foi rasurada, ele não está aceitando, não está reconhecendo aquele vínculo empregatício que vem atrapalhar o seu benefício frente à Previdência Social. Obviamente que você tem todo o direito de ingressar com o Poder Judiciário para poder cumprir, para poder o Poder Judiciário reconhecer o seu direito e conceder uma aposentadoria. É importante também a gente destacar nesse vídeo que sempre que concede uma aposentadoria perante o INSS, é importante verificar para saber se o INSS, mesmo concedendo a aposentadoria, se ele levou em consideração todos os vínculos ou se ele acabou excluindo algum vínculo empregatício, por exemplo, que ele considerou que não estava adequado. Aí é muito importante que você, mesmo com a sua aposentadoria já concedida, você procure o Poder Judiciário e entre com uma revisão para que o INSS seja obrigado a considerar todos os vínculos existentes na sua carteira de trabalho. Então são circunstâncias pela qual a gente sempre diz. É importante cumprir todas as exigências dentro do limite da sua capacidade. Obviamente, se não houver possibilidade, o Poder Judiciário está de portas abertas. Sempre que possível, é importante tentar cumprir para poder evitar um desgaste maior, evitar uma perda de tempo e evitar que você aí demore mais tempo na concessão da sua aposentadoria. O tema é bastante complexo, o tema é bastante longo,
A gente pede para que, se você se interessa por esse tipo de assunto, para que você nos acompanhe aqui no nosso canal, também nos siga no Instagram e visite o nosso site. Lá nós temos dezenas de artigos sobre esse tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo.